Eu vim aqui no escritório, no espaço do meu amigo Jean, que eu conheci ele na imersão de PNL, e ele me contou a história dele. E eu estou abrindo o programa de hoje para mostrar a história dele e que você pode sair disso. Você vai entender daqui a pouco. Jean, como vai? Tudo bem? Satisfação te receber aqui. Esse é o espaço Recomeçar. 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 E você me contou a sua história na imersão. E o Jean é psicanalista, é master em PNL, então qualquer problema que você tenha é se identificar com o Jean. Mas Jean Cláudio. Só que ele atende especificamente pessoas que sofrem compulsão e vício em drogas. Agora você vai entender por que ele faz o propósito de vida dele. Jean, sua história. É muito... Quando você me contou, eu falei... Nossa, é muito comovente. Eu tenho que contar isso para os nossos. E hoje eu fui viciado em drogas por quantos anos? Bom, hoje eu estou com 50 anos. Eu conheci a maconha com 17, 18 anos. E tive uma trajetória de indas e vindas, assim, bem leve, suave. E quando eu completei, estava em torno lá dos meus 34, 35 anos... eu separei. Eu era casado. Mas só estava na maconha. Na maconha, na bebida? Fazendo uso, que eles falam, recreativo, de vez em quando, sem exagero. Aí eu separei. 34 anos, solteiro, trabalhava em banco, eu tinha dinheiro, carro. Fui aproveitar a vida boêmia. Aí sim eu comecei a intensificar o uso de maconha, o uso de álcool. Usava o álcool para ficar mais chapado, né? Essa é a palavra mesmo, sem romantismo. E numa noite de vida boêmia, promíscua, apareceu a cocaína. Na hora que eu fui experimentar, eu falei, isso vai dar ruim, e deu ruim. Eu conheci a cocaína com mais ou menos 35 anos de idade. E até quantos anos você ficou na cocaína? 37. Eu tive 2 anos de uso, do zero ao 100. Eu fui de um uso, que é, novamente, como eu falo, recreativo, uso esporádico. Esse uso recreativo esporádico, ele é feito de uma em uma semana? Como que é isso? Normalmente assim, as pessoas vão no final de semana, num happy hour, usam um dia, usam para dar um barato, para descontrair. É como um happy hour. O happy hour não é todo dia, é uma vez por semana. E aproveitam esse momento para fumar um baseadinho, usar uma droga talvez mais forte, mais intensa. E essa pessoa consegue lidar com isso. E no outro dia toca a sua vida normalmente, não sente a necessidade, a compulsão de continuar com isso. E tocam, seguem normalmente. Às vezes ficam um mês sem usar e está tudo bem. E aonde que piorou a vida do Jean? Eu sempre tive uma compulsão. Você sempre teve uma compulsão? Agora, depois de passado anos estudando, aprendendo, eu observo que eu sempre tive uma compulsão, eu sempre tive uma predisposição. Eu sempre quis ir atrás da droga novamente. E quando a cocaína apareceu, foi muito forte, muito intensa, né? É uma droga muito forte, estimulante. Aí sim eu comecei a ir atrás, buscar de novo a mesma situação de prostituição noturna, né, na noite de São Paulo, porque eu já estava entorpecido pela maconha, pelo álcool, me aflorava esses sentimentos, eu procurava. Procurei, achava, tudo que eu procurei eu achei, e mais ou menos em 2 meses, desde o meu primeiro uso, eu já tinha um contato do traficante e começava a comprar por conta própria. E você lembra a primeira vez que você experimentou? Foi aonde? Lembram? Lembro tudo perfeitamente, todas as minhas passagens, todas as minhas histórias. Onde que você começou? Foi por causa de amigos ou foi por... Cocaína? Qualquer substância, maconha, álcool e cocaína, as 3 principais na minha vida, tudo eu comecei por vontade própria. Não tive influência, interferência ou insistência de qualquer pessoa. Eu quis procurar e eu achei. A cocaína foi numa noite que eu estava num pub que eu frequentava, e lá nesse pub eu fiz mau uso de tudo, né? Não foi o lugar, fui eu. E tinha fumado maconha, tinha bebido, e não exatamente bêbado, mas entorpecido pelo álcool, me aflorou sentimentos, eu falei assim, eu quero sair, e saí, fui procurar a prostituição na noite de São Paulo,
Não foi a primeira vez que eu estava nessa procura, e que eu falo, tudo que eu procurei eu achei. Mas nesse dia, a pessoa que eu encontrei, a mulher que eu saí, ela me ofereceu a cocaína, botou na mesa. E eu aceitei. Me deu um medo, um receio, uma dor na barriga, aquele frio de experimentar uma coisa. Falei, não vou. Não, vem, é gostoso. E eu fui. E é meio estranho falar isso, mas foi amor à primeira vista com a substância. Depois de 2 meses você já estava dependente? Não exatamente 2 meses, mas assim, na semana seguinte eu saí, eu fui para o mesmo lugar onde isso aconteceu, procurando aquela mesma mulher. Não achei a mesma, mas achei outra e falei, tem um negocinho, tem aquilo assim, assado? Falou, tem, então traz. Mas na verdade eu não queria mais a prostituição, eu já estava indo atrás da droga, com 1 semana. E em 2 meses, vendo a movimentação da rua e vendo ali, o traficante veio. E já veio me oferecer, peguei o contato dele e ali já não precisava mais da prostituição. Foi diminuindo bastante, porque a cocaína foi tomando o espaço. E aí do uso recreativo para o vício, daí demorou os 2 meses, 3 meses, 4 meses, quanto tempo? Eu acho que 4, 5 meses eu já estava com uma compulsão instalada e ela vai aumentando aos poucos, né? Não é tudo de uma vez. Como eu disse, no primeiro mês era 1 vez por semana. No segundo mês, talvez 2 vezes por semana. E isso aumentando aos poucos, né? Isso que caracteriza a compulsão, a dependência química, aumentar a frequência e aumentar a dose, né? O corpo vai criando resistência a isso e a gente vai aumentando. Isso é uma característica. Você aí passou a usar a droga, a cocaína principalmente, em todos os momentos da sua vida? Ela vai preenchendo todos os espaços. Então no show da filha, com os amigos, a piscina, o trabalho, tudo. Tudo. Não é de uma hora para outra. Isso que nos trai a nossa percepção, porque a droga não vem rápido, não é rápido. É aos poucos. Aos poucos. Tomou o espaço do happy hour. Então todo o happy hour que eu fazia, eu usava. Tomou o espaço de shows e eventos. Então todo show, balada, evento que tinha, eu usava. Final de semana é o momento mais propício para usar. Então eu comecei a usar à tarde. De manhã, à tarde, à noite, final de semana. O happy hour na quinta, o happy hour na sexta e começava a usar. Entrava no lazer, entrava em viagem, entrava em tudo. Em trabalho. Trabalho, com certeza. Lazer, família, recreativo, tudo. E isso não fui percebendo. E em 2 anos de uso, já nos últimos meses, eu não fazia nada sem a droga. Ocupou todos os espaços. E, na verdade, eu deixei de fazer tudo e só usava a droga. E aonde que você procurou ajuda por livre e espontânea vantagem ou as pessoas próximas a você, a sua família, que fez isso? Não, eu não tinha coragem de pedir ajuda. Eu não tive coragem de pedir ajuda. Eu gritava por dentro que eu não estava aguentando mais aquela situação. E como muitas pessoas, aposto. Não aguentava, gritava, já estava insuportável, mas eu não conseguia me livrar da droga. Era um sentimento, é um sentimento que todos sentem de amor e ódio, aquela ambivalência, quero, não quero, vou, não vou, e essa briga eu perco. Eu não consegui pedir ajuda, eu tinha vergonha, eu tinha muita vergonha de pedir ajuda, eu consegui. Eu fiz terapia com uma psicóloga, eu fui com uma psiquiatra. Tratando a droga. Tratando uma falsa depressão. Eu manipulei todos à minha volta. Era óbvio que eu não estava bem, eu já estava afastado do trabalho, sofrendo. Eles viam que eu estava mal, mas eu estava me drogando todo dia e ninguém sabia. E eu tive contato com uma psicóloga, uma psiquiatra, e eu gritava por dentro para pedir ajuda. Eu queria que ela perguntasse para mim, você está usando alguma coisa? Mas ninguém perguntou. Ninguém perguntou. Isso até serviu de insight para elas, porque eu dei o meu depoimento para elas. Agora elas observam como uma pessoa também tem droga envolvida, porque eu não tinha coragem de falar.
Eu não tinha coragem de falar para ninguém que eu estava usando droga. E gritava por ajuda, gritava muito por ajuda. E aonde veio a mudança? O que aconteceu para você ser internado? Infelizmente, eu perdi o controle. Eu perdi tanto o controle que a minha família procurou ajuda de uma psiquiatra, amiga da família. Passaram todo o contexto para ela e não sabiam que era droga. Ninguém sabia que era droga. Você perdeu o controle como? Ficou doido? Como que é? As drogas estimulantes, como a cocaína e crack, elas, pelo excesso do uso e do abuso, elas vão causando distorções no cérebro. Mania persecutória, começo de uma esquizofrenia. E eu já estava assim, eu estava tão alucinado que eu achei que a minha mãe tinha contratado gente para me seguir. Mas aí, na razão, depois eu pensava, mas me seguir para quê? Era só me seguir? Mas enquanto eu estava, né, bem alucinado, eu achava que estavam me seguindo, que queriam me fazer algum mal, e eu tinha comportamentos assim insanos. E a família viu esses comportamentos, acionou o psiquiatra, que aí foi... Aí num dia que eu estava no apartamento da minha ex-esposa, eu tinha a chave, me tranquei lá e comecei a fazer terrorismo sentimental, emocional com todos à minha volta. Estou aqui, vocês estão me seguindo. Eu via dispositivos brotando de buracos que pareciam sujeira, eu via coisas se mexendo, eu ouvia vozes de pessoas no corredor, a porta fechada e no corredor, e eu abri a porta, não tinha ninguém. Falava, eles se esconderam, né? Eles estão buraquinhos de tomada, e eu via dispositivos saindo. Era uma loucura, uma insanidade. Aí, naquele dia, conseguiram chegar até o apartamento antes que eu saísse, e ali me conteram, não a força, mas não deixaram eu sair. Se eu tivesse saído para a rua aquela noite, talvez eu não estivesse de volta aqui por conta de uma overdose. Essa psiquiatra me segurou, ela me peitou, falou, tu não vai sair. Eu balancei porque não ia agredir uma mulher. Se fosse eu naquele lugar, você não sei, eu ia te empurrar. poderia Eu estava no térreo do prédio, eu ia sair, te empurrar para a porta, para eu sair para a rua, correr. E aí você foi internado? Ali me colocaram, aceitei, abaixei a guarda, aceitei ajuda. Me colocaram numa instituição psiquiátrica por 15 dias, porque não sabiam que era droga. Achavam que eu estava louco, surtando. E durante essa internação de 15 dias eu falei, meu problema é droga. Aí me tiraram e me colocaram num tratamento no hospital dia. Ali você teve a coragem de falar, eu sou adicto. Somente nessa internação. Eu falei, meu problema é droga, é cocaína. Eu sou drogado. Aí eu falei. Eu rompi uma barreira meio que à força, porque eu estava numa instituição psiquiátrica, né, com pessoas com outros distúrbios, não compulsões. E ali eu falei, baixei a guarda e falei, foi difícil. E aí você foi para o Hospital Dia, é isso? É uma clínica de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras, e ali eles têm uma estrutura de hospital dia, esse é o nome mesmo, não é a invenção deles, né? Tem várias que tem hospital dia, nós vamos de manhã, 8, 9 horas da manhã, e saímos em torno de 5 horas da tarde e voltamos para casa. E assim é um tratamento de 4, 5, 6 meses normalmente. E você teve a famosa recaída? Tive. Eu tive uma recaída. E como foi? Horrível. Foi tão forte. Você estava há quanto tempo limpo? Eu estava há 5 meses limpo no hospital dia, nessa clínica. Ainda não estava convencido a parar de usar. Estava fazendo o tratamento, estava aprendendo muitas coisas, mas aqui dentro eu ainda queria usar. Faltava alguma coisa? Faltava. E numa sexta-feira, depois de 5 meses, eu planejei tudo. Não foi de uma hora para outra. Eu planejei todos os passos. Eu falei que ia sair para uma festa com um amigo. Menti, né? Manipulei todo mundo. Viramos mestre na arte da manipulação. E saí numa sexta-feira. Voltei só na segunda-feira. O que era para ser um teste, uma recaída proposital, numa sexta-feira à noite, de eu usar e voltar para casa. Não, eu não sei usar, eu não sei brincar. Aí você usou, foi pra promiscuidade, foi pra bebida, foi pra tudo? Tudo de novo, tudo de novo. Em poucas horas eu já estava alucinando e surtando
do mesmo jeito que eu estava antes, né? A droga, ela causa marcas, por isso que se chama, a dependência química é progressiva, incurável e fatal. Progressiva porque eu atingi uma marca e quando eu recaí, mesmo depois de 5 meses limpo, eu fui para aquela mesma marca de insanidade. E sua mãe? Passando mal. Triste de ver o filho dela passando por isso e de alguma forma ela queria salvar o filho e praticamente impotente. Ela sofreu do começo ao fim dessa jornada. E a segunda vez que você foi pro... Aí você foi internado. Aí nessa recaída foi tão forte que eu não tinha condições de voltar para o hospital dia. Você quase foi pra uma overdose? Eu tive 2 overdoses nesse processo. Da clínica ou antes? Antes de ser internado, eu senti, meu corpo começou a convulsionar. E quem te salvou? Ninguém me salvou. Eu só fiquei parado dentro do meu carro por algumas horas e quando parei de convulsionar, eu voltei para casa e continuei a usar. Você quase morreu 2 vezes. E... A terceira, meu corpo não ia aguentar. Não mesmo, não. E aí você foi internado, aí compulsoriamente, né, pela sua família, por você também. E aí como foi? Não tive condições de continuar o tratamento no hospital dia. Minha recaída foi muito forte, violenta, insana. A minha mãe entrou em contato com a clínica, falou, o que eu faço? Interna ele, infelizmente interna ele. Eu fui para uma clínica mesmo especializada em dependência química, ela existe ainda. Aí ali eu tive que ser contido, porque eu não ia aceitar, né? E por livre e espontânea vontade, veio uma equipe de remoção na minha casa, no meu quarto, eu estava dormindo. Te amarrou? Me pegaram, me colocaram numa camisa de força e me colocaram na ambulância. E como foi isso? Horrível. Para mim roubaram 6 meses da minha vida. Para mim eu fiquei preso, me levaram contra a minha vontade, eu achava que dava conta. Amaldiçoei as pessoas que me internaram. Para você, vendo 12 anos depois, foi necessário? Ela salvou minha vida. A minha mãe salvou minha vida. Ela me deu a luz e salvou minha vida. E já, é claro que, como você fala que os aditos, né? Eles manipulam muito as pessoas. Mas tem como a família, ou os amigos que estão aqui, não sei, darem uma luz nesse fim do túnel? Tem. Observar comportamento, ver que a pessoa está se afastando. No meu caso foi muito nítido. Eu me afastei de tudo, menti no trabalho, me afastei do trabalho, falando que era depressão. Ficava dias trancado no meu quarto. Então os sinais aparecem, mudança de comportamento, e dá para ajudar sim. Tem que buscar ajuda, conhecimento, tem livros, tem cursos, tem grupos de autoajuda. Dá para fazer, dá para ajudar. Mas você foi preso naquela instituição, ficou 6 meses, e cada clínica tem seu tratamento, eu não vou falar aqui. E aí você saiu dessa clínica. E aí? Eu saí da clínica porque a psicóloga e psiquiatra da clínica falaram com a minha mãe, com a minha família, que, assim, olha, ele está aqui, mas ele não está fazendo, não está fluindo. Ah, você não estava fazendo? Eu estava internado, mas eu ia para os grupos de terapia que existiam, mas eu só estava de corpo, né? De alma e presença. A minha cabeça estava longe, eu estava numa negação do começo ao fim. Uma raiva muito forte de estar internado contra a minha vontade. Por isso que eu falei que eu senti que eu fui preso, né? Roubaram 6 meses da minha vida. E a psicóloga falou, olha, é melhor continuar o tratamento em outro lugar, porque aqui não está adiantando. E aí? Aí eu voltei para o hospital dia, o mesmo hospital dia onde eu estava, porque eu insisti para voltar. Porque lá, mesmo eu ainda não ter tido o meu despertar, ali eu me senti acolhido, né? Clínica é meio punk, é bruto. Tem clínica que maltrata, a gente vê na televisão, sempre está aparecendo alguma notícia. Recentemente apareceu uma que os rapazes estavam trancados no quarto e pegou fogo. Alguns morreram. Então tem clínica que trata assim, tem clínica que é melhor. E no hospital clínica o dia, como quiser, você sentiu-se protegido, ouvido, acolhido, e ali você parou de usar a cocaína, a maconha e a bebida.
Ainda não. Ali eu me senti acolhido, porque tinham terapias em grupo e eu podia estar com os meus iguais, com os mesmos problemas ou parecidos, e vendo como eles se comportavam e como cada um ressignificava questões. Porque às vezes o problema não é só a droga, é o que está em volta. São problemas profissionais, particulares, familiares, e que coisas mal resolvidas e que me desestruturam, e eu busco a droga como fuga. Como solução. Porque eu estou entorpecido, não dói. E estar sóbrio é viver e é entrar em contato com a vida. A vida é sofrida, não quer dizer que ela tem que ser. E quanto mais maduro eu estou para lidar com isso, melhor. Mas eu não tinha estrutura para isso, e a droga acabou servindo para me entorpecer e fugir de tudo dessa realidade. E aí depois você parou de teve mais uma recaída ou não? Não, eu só tive uma recaída na minha vida. Aquela que a gente já contou. Voltei para o hospital dia, recomecei o tratamento do zero. Quanto tempo levou o tratamento? Afastado da vida, né, com atestado médico, foram 2 anos. De tratamento foi 1 ano e meio. 2 anos demoraram para você sair dessa vida. Saindo dessa vida, você... Isso que eu tenho uma pergunta para uma pessoa que foi viciada. É ele que resolve parar? Ou a compulsão resolve? Tem que ser dele. Tem que ser dele. Infelizmente, as drogas, substâncias ilícitas, causam uma marca muito grande. E se eu não tiver uma vontade real, verdadeira, da essência, do fundo, de querer ficar sóbrio, ainda eu não vou conseguir. Porque a vontade, a ambivalência, como eu falei, quero ou não quero, é uma relação de amor e ódio. E é uma briga, um conflito. E se eu entro nessa briga sem estrutura, eu vou perder, porque no fundo eu quero usar. E aí você demorou 2 anos, eu acho que muita luta interna, muita vozinha, muita coisa. E como você sentiu-se naquele momento? Na volta do hospital dia, eu recomecei o tratamento, como eu disse, do zero. E já estava 6 meses sóbrio por causa da internação involuntária, compulsória, né? E voltei para o hospital dia, recomecei, e 3 meses depois do hospital dia, é o que eu falo que eu tive o meu despertar. Ali eu tive uma conversa com a minha essência, com a minha centelha de vida, como eu coloco em algum dos textos. E essa centelha de vida eu conversei, é naquele lugar onde não dá para mentir. Aqui na superficialidade eu consigo me enganar, e eu até usei esse termo de propósito no começo para falar, é só um baseadinho. É só um golinho, é só um tirinho. Eu minimizo para romantizar o uso da droga. E no meu despertar foi muito forte. Ali eu resolvi, eu decidi, eu quis ficar sóbrio para não morrer. A minha motivação foi continuar vivo. Aí tem gente que me perguntou, e a sua mãe, sua filha, sua companheira, tudo? Assim, todas sim têm influência. Mas em primeiro lugar foi eu ficar vivo. Depois pode assim ser meio ponto abaixo, a minha filha, minha mãe, minha companheira, mas em primeiro lugar fui eu. E depois desses anos, 6 anos, 10 anos depois, ou nesse ano mesmo, de 2025, você teve vontade de usar alguma vez? Tenho, não posso negar. Tenho vontade, alguns gatilhos aparecem, um filme, um cheiro, andando na rua, tenho controle. Vontade eu tenho, sim. Mas a vontade não me domina mais, porque na minha essência eu quero ficar bem, eu escolhi ficar bem. Você quer ficar vivo? Eu vou ficar vivo. Você já ficou vivo? Eu estou limpo há 12 anos e meio, sem teste, sem nada, sem uma gota de álcool. Tenho vontade? É óbvio, eu tenho vontade sim, mas essa vontade não me domina. Porque no fundo, na minha essência, eu quero ficar bem, eu escolho ficar bem. E coloquei tudo em prática que eu aprendi. Eu fiquei 6 meses internado contra a minha vontade, mas eu aprendi coisas. 5 meses de hospital dia, 6 meses de internação, depois mais 6 meses de hospital dia. Eu aprendi muita coisa, aí eu comecei a colocar em prática o que eu aprendi. Porque eu resolvi ficar sóbrio, mas eu não sabia como ficar sóbrio.
Eu só decidi. E agora, o que é que eu faço? Aí eu comecei a colocar em prática. E você estava me contando, né, que a sua filha quis ir num show do Lollapalooza, do Dragons, Imagine Dragons. Imagine Dragons, e você sempre foi aquela pessoa de usar drogas, álcool, bebida em show, tudo. E aí foi pela primeira vez que você foi de um show e curtiu sóbrio. Foi. Que lembrança boa você está me trazendo. A minha filha queria, ela tinha 14 anos, não podia ir sozinha. Então, falou, pai, você vai comigo? Aí eu tremi na base, né? Falei, pô, nunca... Um ambiente propício, né? Sempre, sempre. E fui, e fomos na fila pra gente entrar, né? Não sei se era o sábado ou o domingo, o show. Aquele sol lá em Interlagos, né? No autódromo. E a fila, gente, barulho, som, música, até me arrepia, né? E vendo também pessoas usando tudo, né? E me deu vontade de tomar uma cerveja. E falei para ela, isso, vamos falar mais disso, né? De pedir ajuda. E falei para ela, filha, eu tô com vontade de tomar uma cerveja. Ela falou, pai, vontade dá e passa. Eu falei, puta aprendizado que essa menina me deu, 14 anos. Saiu uma lágrima ali, abracei ela e continuamos. Falo, a gente curtiu o show. Cara, e do meu lado aqui, ombro a ombro, tinha um cara fumando maconha. Ainda bem que o vento estava pro outro lado. E eu vendo toda aquela cena, ele chegou até me oferecer, eu falei, não, tranquilo. Mas eu vendo, e a minha filha me vendo. Ele falou, pai, você tá com uma cara de angustiado. Eu falei, tô, filha, que eu tô vendo esse cara aqui, tô elaborando a situação, que é a primeira vez que tá acontecendo comigo, agora nessa jornada sóbrio. E deu vontade? Deu. Mas eu vi aquilo, elaborei, né, mastiguei, digeri e coloquei para fora o quê? Aprendizado. Eu posso fazer o que eu quiser, Alexandre. Não devo. Escolho ficar bem. E qual que é a importância da ajuda em um adicto? Sozinho eu não ia conseguir. Precisa de uma rede de apoio. Sozinho eu não ia conseguir, e falo com toda verdade, né? Humildade. Sozinho eu não ia conseguir. O nosso orgulho fala muito alto. Então as pessoas que estão viciadas não conseguem sozinhas. É difícil. Conseguir, consegue. É óbvio, consegue. Tem casos. Mas é mais difícil. Ter ajuda, ter apoio da família e dos amigos, conforta, dá segurança. Porque eu preciso pedir ajuda. A base do tratamento é pedir ajuda. Romper um orgulho, levanta a mão e fala, gente, eu preciso de ajuda. Eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais essa vida. Levanta a mão e pede ajuda. É simplesmente pegar o celular e ligar para alguém. E hoje você é psicanalista, depois da limpeza, você depois da alta, né? Você fez o estudo? Concluí todo o tratamento, voltei para a vida normal, eu trabalhava em banco. Saiu do banco? Pedi para sair do banco, que aquela vida já não estava mais encaixando com um novo propósito de vida. E aí foi estudar psicanálise? Procurei uma instituição que eu achei adequada, séria, fui estudar psicanálise, estudei dependência química. Isso eu posso falar com certeza para as pessoas procurarem um estudo na Uniad. É o braço de estudo do Hospital São Paulo, da Unifesp. Tem um pessoal lá muito bom. Ali eu estudei, compreendi mais o que eu vivi, agora eu compreendi. Compreendi em vários aspectos. E hoje você que está enfrentando qualquer problema de vício, droga, você hoje tem um amigo que eu te apresento que vai te ajudar. Eu sei o que você passa, porque eu já vi muitos amigos nisso. E depois que ele contou a história dele pra mim, eu falei, eu tenho que levar isso pra vocês, e vocês vão ter um amigo que você pode confiar, que você atende em em vícios, compulsões, tudo. Tudo que for preciso, necessário, até pessoas que não têm, eu uso toda a minha bagagem de estudo de psicanálise, toda a minha bagagem de vida, que eu vivi isso, eu sei o que é isso. E como nós tivemos a oportunidade recentemente de compartilhar, a PNL é ótimo. Eu trabalho em todas as frentes. Faço meu trabalho voluntário, tem grupo, eu gosto de trabalhar em grupo, atendo individual e principalmente eu olho nos olhos das pessoas que precisam de ajuda, eu falo assim, eu vou te ajudar. Eu não estou vendendo serviço, eu não estou vendendo pacote.
Eu não estou vendendo cura, né? Eu vou te ajudar. E o que tiver ao meu alcance eu vou fazer. As pessoas que querem te procurar, como que faz? Eu acho que um caminho mais fácil tem o meu Instagram, Qual é? é o JCHPSI75. É o JCH do meu nome, Jean Cláudio Hessel, Psi, né, do Psi, da Psique, 75. E aí podem te seguir, mandar uma mensagem que Manda você mensagem, vamos conversar, eu vou ajudar, eu vou orientar. Eu não vendo pacote. O nosso propósito, a gente sabe, é muito maior. Tem um livro, Isso que eu ia falar. Você está lançando um livro e esse livro é sobre a sua história. não é um livro contínuo de história. Eu tive um insight de escrever textos. Eu escrevi 35 textos da minha jornada, começo, meio e até hoje. O fim ainda está longe, tenho muita coisa para fazer. E eu falo sobre droga, sobre dependência química, sobre recuperação, de uma maneira direta, aberta, E fácil. fácil. É pedir ajuda. Eu sei que tem alguém que está nos assistindo, está nos ouvindo, que está passando por isso e não sabe como. Rompe essa barreira, peça ajuda, tem alguém perto que vai ajudar. A gente sente uma vontade, está gritando por dentro e não sabe como fazer porque a vergonha, o orgulho, o preconceito nos barram. E como eu disse, né, sozinho é mais difícil. Se tiver alguém perto para falar, para compartilhar, é muito mais fácil. A gente divide essa carga. Depende de você dar o seu primeiro passo. Qual que é o nome do livro? Da escuridão ao despertar. Da escuridão ao despertar. Está aparecendo no vídeo a capa. E pode comprar aonde? Já tem uma pré-venda pela editora Novelo e o lançamento do livro vai ser agora no próximo dia 30 de novembro de 2025, num lugar que chama O Canto. Também é fácil de achar nas redes, _canto. Dia 30 de novembro estou lançando um livro lá com a editora Novelo. E para quem não puder ir, pode encontrar na sua página? Tem a pré-venda, está na minha página a pré-venda também. E depois do dia 30, em alguns canais, em alguns sites de vendas de livro, vai estar disponível também. Vai estar disponível também na minha página. Essa história é linda e precisou ser contada um pouco. E deu o primeiro passo. Ajuda você vai ter da sua família, de novos amigos. Você vive naquele ambiente e você vai ter que cortar com os amigos antigos. Mas você vai ter ajuda e principalmente desse novo amigo aqui, do Alexandre Daniel. Conta comigo, conta comigo.